Bom dia, turma do sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre flexão do substantivo, tá bom? Vamos falar aí a flexão de gênero, número e grau. E também falar sobre algumas terminações, como é formado algumas terminações da flexão de número do substantivo. Vamos lá? Então, antes de mais nada, vamos relembrar o conceito de substantivo, não é isso? Substantivo é a classe de palavras que vai dar nome a seres, coisas, pessoas, animais, tá bom? Lembrando aí, por exemplo, cadeira, sorvete, crianças e também os sentimentos, as sensações, alegria, amor, saudade. Também vai dar nome às pessoas, não é isso? Quando a gente tem aí o substantivo próprio, por exemplo, Jesus, a capital do nosso estado, Belém. A flexão do substantivo, nós temos, primeiramente, o substantivo ele vai flexionar-se em gênero, número e grau. Quando eu falo em gênero, a flexão do substantivo é feminina e masculina, tá? Quanto ao número, singular e plural. Quanto ao grau, diminutivo e aumentativo. Olha aí, vamos ver agora na prática como é que funciona essa flexão de gênero e número. Quanto ao gênero, podemos classificar o substantivo como masculino ou feminino. Quanto ao número, singular e plural. São masculinos os substantivos precedidos pelo artigo o e os, e uns. Então, olha só, observa bem. O artigo o e os, e uns, vai fazer a flexão do masculino, do gênero masculino, tá? Exemplo, o caderno, os garotos, um boi, uns rapazes. Já o feminino, os substantivos vão ser precedidos pelo artigo a, as, uma e umas, ok? Então, a carta, as meninas, uma cantora, umas uvas. Quanto ao grau, o substantivo ele pode ser empregado em diminutivo e aumentativo. Como é que isso funciona, gente? Olha aí uma figura bem conhecida de vocês aí, o Nemo, né? O Nemo é um peixinho. E na imagem que nós temos aí, nós temos o pai dele. Então, peixinho e peixão. O peixinho vai ser o diminutivo de peixe e peixão o aumentativo de peixe. Outro exemplo é mãezona e mãezinha, tá? Onde mãezona é o aumentativo do substantivo mãe e mãezinha o diminutivo do substantivo mãe. Bom, lá no livro de vocês, na página 20, vocês vão encontrar um gênero chamado sinopse. Mas para que nós possamos aí responder alguns questionamentos desse livro, eu preciso explicar para vocês o que é uma sinopse. Bom, sinopse é um breve resumo, tá? É um relato que tem por objetivo explanar o tema e transmitir algumas informações do filme, da peça teatral, do livro, do CD. Então, ela te dá ali uma breve informação, um resumo sobre o que o filme ou a peça ou teatro, enfim, o que a apresentação está propondo para você, qual o tema tratado, ok? Então, aí no livro de vocês, na página 20, vocês vão encontrar uma sinopse do filme Homem-Aranha de Volta ao Lar. Tá? Esse é o cartaz do filme.
Olha lá o que tem na sinopse. Depois de atuar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do pequeno Peter Parker voltar para casa e para sua vida, já não mais tão normal. Lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas, ele pensa ter encontrado a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre surge amedrontando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imaginava. Isso daí é uma sinopse do filme Homem-Aranha de Volta ao Lar. Percebe logo aí que nós temos dois vocábulos que estão em destaque. Quais são esses vocábulos? O problema e a tarefa. Estão percebendo aí que eles estão em negrito dentro da sinopse? O problema e a tarefa. Ok? Então, vamos agora fazer o estudo da língua. A primeira pergunta lá na página 20 que nós temos é qual a função de uma sinopse de filme? Foi o que nós acabamos de falar, né? Qual é a função de uma sinopse de filme, gente? Olha lá. É apresentar ao leitor informações sobre o filme, tá? Levando a se interessar pela história. Então, a sinopse, além dela informar, ela não informa de qualquer maneira, né? Ela tem que informar de uma maneira que ela consiga ali seduzir o público, fazer com que o público se sinta empolgado para assistir aquele filme ou para ler aquele livro, tá bom? B. O que chamou sua atenção nessa sinopse? Gente, eu não quis responder essa alternativa. Eu quero que vocês respondam no caderno de vocês, porque é uma resposta pessoal. Bom, então vai ficar em aberto essa letra B e eu espero corrigir essa questão em breve. C. Os substantivos podem ser do gênero masculino e feminino. Qual é o gênero dos substantivos destacados na sinopse? Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos lá dois vocábulos em destaque? Esses dois vocábulos são substantivos, né? Problema e tarefa, né? O que dá nome às coisas. Então, problema e tarefa. Ele quer saber qual o gênero de problema. É o problema ou é a problema? É o problema. Se é o problema é um gênero masculino. Já a tarefa, diferente, né? Nós vamos falar a tarefa. A tarefa, gênero feminino. Portanto, temos aí o substantivo problema é do gênero masculino e o substantivo tarefa é do gênero feminino. Quais palavras antecedem esses substantivos no texto? Lembra que eu falei para vocês? O que vai determinar aí para mim se é do gênero feminino ou masculino é esse artigo, né? Esse artigo ele vai acompanhar o substantivo. Se for um artigo o, os, um ou uns, nós temos o gênero masculino. Se for o artigo a, as, uma ou umas, eu tenho o substantivo feminino. Então, quais são as palavras que antecedem o substantivo no texto? Justamente os artigos, não é isso? Olha lá, os artigos o e o artigo a. Letra E. Releia outros substantivos empregados na sinopse. Eu marquei alguns, tá? Olha lá. Vingadores, cidade, Peter, missão, crime, casa, vilão e hora. Quais desses substantivos são masculinos e quais são femininos? Vamos analisar um a um. Os Vingadores, gênero masculino. A cidade, feminino. Peter, o Peter, não é isso? Gênero
masculino. A missão, feminino. O crime, ou, como está aí no plural, os crimes, masculino. A casa, o vilão e, por último, a hora. Então, vamos agora ver como ficou nossa classificação. Olha lá, masculino, Vingadores, Peter, crimes e vilão. E feminino, cidade, missão, casa e hora. Do substantivo. Olha só. O que acontece na situação do plural do substantivo? Nós temos aí os substantivos e as terminações, tá? Temos como é a formação do plural e, por fim, alguns exemplos. O que acontece, gente? Dependendo de algumas terminações do substantivo, a formação do plural ela vai variar, tá bom? Vamos perceber como isso acontece na prática. Olha lá. Quando nós temos um substantivo que termina em R, S ou Z, a formação do plural dele, nós vamos acrescentar o E e o S, tá? O ex. Exemplo. Roedor. A gente acrescenta o E e o S. Roedores. Gás. Gases. Rapaz, rapazes. Quando o substantivo termina em L, ele vai perder o L, nós vamos tirar o L do final e vamos acrescentar o IS. Olha na prática. Animal, tira o L e bota o IS. Animais. Anel, anéis. Anzol, anzóis. Terminação em ão. Quando a terminação em ão, ele vai perder o ão e vai acrescentar o ons ou ães, tá? Ou até mesmo ele pode manter o ão e acrescentar apenas o s no final. Por exemplo, casarão, casarões. Capitão, capitães. Cidadão, cidadãos. X com som de CS. X com som de CS. Vamos ver. Quando você tiver um X no final, com som de CS, nada vai mudar, tá? Nós não vamos acrescentar e nem tirar nada. Por exemplo, Xerox. Não tem esse chiadinho no final? Esse chiadinho é o som do CS, tá? Mas a gente tem a letrinha X aí, portanto, eu não vou alterar. Vai ficar só o X mesmo, tá? Xerox, tórax, tá? Então, quando a gente tiver esse finalzinho do X com o som de CS, não vamos acrescentar nada para fazer plural. E por último, S paroxítona. Olha lá, também não vai mudar. Por exemplo, os lápis, os atlas. Tá? Então, essas duas últimas opções aí não vão alterar o plural dele. A atividade de vocês do livro é do capítulo 4, página 21, 22, 23 e 24. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.